Bom, eu tô tentando gravar esse vídeo sobre as bíblias que eu uso no meu dia a dia. E aí, para dar um número legal, eu escolhi 10 materiais. 10 materiais. Esse vídeo vou falar sobre 10 coisas. Pode ser que o vídeo fique chato e longo, eu não sei. Mas não são impressões técnicas, cara. Não pensa que eu vou fazer análise técnica de cada bíblia. Não sou muito o cara disso. O que eu vou fazer é uma análise pessoal, baseada nas minhas impressões de leitor e para leitores. Então, talvez você seja alguém querendo começar a ler bíblias, querendo escolher uma bíblia para começar, talvez esse vídeo te ajude. Ou talvez você seja um cara que coleciona versões como eu e você, né, vai de repente conhecer alguma nova. Eu já fiz um vídeo sobre isso, chamava Minhas Bíblias e Como Eu Leio a Bíblia. Eu vou fazer uma atualização desse vídeo com as novas bíblias e algumas que já apareceram no vídeo passado, com novas impressões sobre elas. E também porque eu queria colocar 10 materiais para ficar um número legal, entendeu? 10 bíblias, blá blá blá. Não sei por que eu fiz isso. Não estou sendo lógico. A questão é que é uma impressão de leitor para leitores, entendeu? Eu espero que o vídeo não fique chato. Se ficar chato, me desculpa, mas é porque, cara, é muito material. Então, vou tentar não deixar longo demais. Mas eu vou me deter em algumas, tá bom? Eu vou me deter em algumas para falar sobre algumas especiais. Elas estão em ordem, não é ordem de importância, mas é ordem em que elas apareceram na minha vida. E além das bíblias, eu coloquei alguns materiais de reforço de leitura ou de apoio à leitura, que eu considero muito importantes para quem está lendo, para quem está tentando compreender as escrituras. Como eu leio a Bíblia, eu preciso atualizar esse vídeo. Realmente preciso. Algumas coisas mudaram na minha maneira de ler a Bíblia em um ano, mas eu vou fazer um vídeo separado, tá bom? E alguns materiais aqui eu vou fazer análise separada também. Davi, você está prometendo muito vídeo. Mano, calma que... Cada coisa vai ter o seu tempo. Eu espero que a gente tenha como desenvolver todos esses conteúdos. Eu preciso que vocês digam aqui embaixo se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vale a pena continuar fazendo, e porque se não tiver uma aceitação legal ou vocês não acharem útil, eu abandono esse tipo de conteúdo. Então assistam até o final, até porque no final eu coloquei alguns materiais mais importantes, mas como coloquei em ordem cronológica, alguns materiais mais legais estão no final. Tenha paciência. Primeiro é essa aqui. É a boa e velha RA, cara. Revista e atualizada. Almeida Revista e Atualizada. Essa Bíblia está comigo há 2 anos. E no vídeo passado eu contei a história de por que eu não fico muito tempo com uma Bíblia. E ela tá pintada, cara. Parece que ela foi pintada pelo Clóvis Bornai, sabe? Ela tá toda colorida. Toda colorida. Isaías tá uma alegoria de carnaval. É porque quando eu leio a Bíblia, rosa, azul, quando eu leio a Bíblia eu preciso escrever. Quando eu leio um livro eu preciso rasurar. Tem gente que tem urticária. Quando você fala que você rasura livro, o cara se coça todo. Mas eu, cara, Eclesiastes eu pintei inteiro, assim. É mais fácil você lembrar das partes brancas dessa Bíblia do que das partes pintadas. E isso é uma dificuldade, porque eu rasurei tanto, pintei tanta coisa, que eu não consigo lembrar quais são as partes importantes, porque todas se tornaram, né? Ela foi minha companheira nos dias ruins e nos dias de sol, né? Essa Bíblia aqui é uma companheira mesmo. Ela não é uma Bíblia de estudo, ela não é uma Bíblia temática, ela não é uma Bíblia de nenhum tipo, ela é só uma Bíblia de letra gigante. Ela é grande porque o tio aqui tá precisando, acha mais confortável ler Bíblia de letras maiores. Eu não gosto muito da diagramação dela porque eu acho um pouco pesada, a mancha gráfica é muito densa. Mas cara, a Bíblia de letra gigante, então tu consegue ler até de longe, assim, se você é um vovô, um tiozão. Procure uma Bíblia de letra gigante, vai te fazer muito bem. Se você é moleque e quer impressionar as gatinhas, tem uma Bíblia gigante, mano. Você vai ser o varão da unção com a Bíblia gigante. Isso aqui, expulsar demônio com uma Bíblia dessa, tu não precisa nem bater muito, você só bate na mão assim. Não, mentira, não faça isso. Não bata com a Bíblia nas pessoas para expulsar demônio. Que coisa feia. Judiação com a Bíblia. Coitada da pessoa também, né? Então tá aqui. Pinte a sua Bíblia, mano. O problema dessa Bíblia especificamente, que é editada pela Sociedade Bíblica, é que ela não traz entre colchetes os trechos que não são presentes em todos os manuscritos. Ela não identifica isso. Mas para o leitor normal, isso não é um problema, porque uma coisa que me deixa meio triste é que vamos chamar de crente todinho,
que é o cara que veio de jogar... Ele veio de jogar LoL, entendeu? Ele jogava LoL e jogava Dota, aí ele se converteu e ele trouxe a treta do LoL versus Dota pra dentro do universo crente, sabe? Ele é um cara das tretas. Pera aí, deixa eu ver se meu celular tá tocando, porque tem uma pessoa... Bienal do livro. Putz, minha esposa tá me falando que tá tendo Bienal do livro. Eu já tô pobre, sabe? Pobre, muito pobre. Eu já tô muito pobre por causa dos livros que eu comprei e agora vai ter Bienal do livro em Brasília. Que beleza, né? Vamos ficar mais pobres. O problema é que o cara trouxe o pensamento da treta pra dentro do contexto cristão. E aí agora ele quer descobrir os defeitos da Bíblia antes de ler a Bíblia. Cara, por favor, você não precisa disso agora. Você não vai ter problemas agora com a tradução do hebraico e não sei o que. Cara, você quer aparecer, velho. E a verdade é essa. Tu tá fazendo essa discussão, tu tá levantando esse coelho aí, porque tu quer discussão, tu quer aparecer que você é o brilhantão, o teólogo. Não é, cara, esquece esses problemas. Escolha uma Bíblia que é confortável para você ler, que você consegue entender o conteúdo. Talvez ela tenha problemas, mas os problemas só vão aparecer mais pra frente. O mais importante de tudo é que você leia a Bíblia e aprenda a gostar de ler a Bíblia. É por isso que eu tô fazendo essas recomendações. É muito legal que você use uma Bíblia também que seja a mais usada pela sua comunidade de fé, para que vocês consigam ler juntos, porque é um problema, tu vai numa igreja que as pessoas usam cada uma versão diferente, a gente vai ler e tudo diferente. Então tenta padronizar, mas talvez não seja possível. Eu, por exemplo, uso uma tradução um pouquinho diferente dos meus amigos, às vezes eu levo nas reuniões e tal. Mais de uma porque eu quero comparar, enfim. Mas é pilha, é porque eu sou chato, entendeu? Porque eu tô sendo chato. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço, entendeu? A segunda Bíblia é uma Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje, que eu já falei no vídeo passado, que é a Bíblia Descoberta dos Adolescentes. Eu não tinha lido muito no último vídeo e agora eu li um pouco mais, até pintei, então eu li. Eu vou fazer um vídeo só sobre ela, tá? Pra atender alguns pedidos de vocês. São poucos pedidos, mas eu quero atender. Eu gosto dessa Bíblia, gosto da diagramação, gosto das notas, mas não gosto da versão. E aí a gente conversa sobre isso no próximo vídeo. Tretas ficarão para depois. Depois temos essa aqui, que eu também não vou falar muito, é uma RA, Bíblia de Estudo Esquematizada, que ela é focada em analisar 10 aspectos de Deus. 10 aspectos de Deus e da história do povo de Deus, que são a Bíblia, Deus, salvação, a adoração, a adoção, santidade, batalha espiritual, igreja, propósito e ministério. Então são esses 10 aspectos que essa Bíblia foca em analisar e escrever notas sobre. As notas são muito boas e podem ser muito úteis na produção de esboços e essas coisas. Vocês podem ver que não é uma Bíblia que eu usei muito, ela está bastante nova, porque eu realmente só uso quando eu estou produzindo esboços. Talvez ela seja uma Bíblia legal para você estudar, e pode ser que eu adote essa Bíblia em alguma das minhas próximas leituras. Mas no momento não está sendo muito usada. Fora disso, eu não recomendo porque ela é pesada para caramba. Vai dar dor nos bracinhos aí. A menos que você queira impressionar as gatinhas e ser o varão ungido, né? Esse é o varão ungido da Bíblia gigante. A Bíblia de Estudo Cronológica, ela ainda está aqui e eu ainda gosto muito dessa Bíblia. Ela é na Nova Versão Internacional, que para mim é uma das melhores traduções. Pelo menos eu gosto muito dela, editado pela editora Vida. E eu falei dela no outro vídeo, o que eu falei lá não mudou, e essa aqui é uma recomendação pessoal para quando você for fazer uma leitura sequencial das Escrituras. Cara, é muito fera mesmo, mas eu já falei muito dela no outro vídeo, então deixa pra lá. Esse aqui é um material de apoio, e eu não sei se eu falei no vídeo passado, talvez eu tenha falado, mas é bom. Essa é uma enciclopédia bíblica Boyer, que eu tenho há muito tempo, acho que eu falei sim. Meu pai que me deu há muito tempo atrás. Olha como estão as folhinhas dela já, gastinhas, cheio de manchinha. Cara, mas é tão gostoso ter isso aqui. Porque quando você está lendo a Bíblia, é bom você ter alguma coisa que te ajude a entender. Nem sempre você tem acesso à internet. E eu, pessoalmente, não gosto de ler a Bíblia com o celular do lado. Porque o capeta trabalha no seu celular, né? Te trazendo distrações. Não é o capeta, na verdade é o seu caráter que é mal treinado e não consegue ficar em foco.
Pelo menos no meu caso. Essas falhas de caráter nos atrapalham no tempo dedicado à leitura das escrituras, né? Eu gosto muito de ter um dicionário por perto, um dicionário bíblico por perto quando eu tô lendo. Tem várias versões, tem muitos dicionários, tem pequenos. Eu vi um bem pequenininho lançado pela Sociedade Bíblica que até que é bem completo. Então, sei lá, cara, vale a pena você ter um material desse para acompanhar a sua leitura. Realmente é muito legal. Agora chegou o momento da treta. Bíblia de Estudo, a Mensagem. Ela não é uma Bíblia. Ela é uma paráfrase. Ela não é uma tradução, ela é uma paráfrase. Qual a diferença na tradução e a paráfrase? A paráfrase é quando o autor, digamos assim, o autor ou o tradutor, ele faz interpretação. Faz uma certa interpretação enquanto está traduzindo. Praticamente toda tradução, pelo menos no que eu entendo, toda tradução já é um pouco uma interpretação. Você tem uma palavra, você quer escolher. Cara, essa palavra pode ser traduzida como A ou como B. Se você escolhe B, você deu um viés para o texto. Se você escolheu A, você deu outro viés para o texto. Então toda tradução já é um pouco interpretação. Mas algumas traduções tentam ser mais respeitosas na maneira de fazer essa tradução e tentam ser mais literais. Não é o caso em absoluto da Bíblia a Mensagem. Ela é, cara, interpretativa no 12, entendeu? Ao mesmo tempo, ela expande o entendimento das coisas. Então, quando você lê a Bíblia a Mensagem, você precisa ter a sua tradução mais fiel, digamos assim, a RA ou a corrigida ou sei lá. Às vezes, dependendo da corrente teológica que você segue, pode ser que você não goste do que a mensagem está trazendo. Porque, pelo que um amigo me falou e pelo que eu entendi também, ela tem uma visão de salvação que não é muito monergista. Dá a impressão que o homem participa do processo de salvação, enfim. Eu não sou um bom analista disso. Essa Bíblia tem uma vantagem que é a diagramação dela, que é muito bonita, é muito gostoso ler nela, e ela é uma Bíblia para isso, né? Ela tem essa cara de Bíblia de leitura mesmo. Ela é legal, mas não pode ser sua única Bíblia. Eu não recomendo essa como a única Bíblia. Nós compramos lá em casa duas, uma para mim e uma para minha esposa, porque ela ficou apaixonada quando viu, leu um trechinho, gostou demais, aí depois ela foi ler outros e ela não gostou nada, e aí agora nós estamos com uma Bíblia de Estudo da Mensagem parada e ela é cara, então a gente, ficou meio chateado. Essa aqui, cara, essa aqui é especial demais, é um achado, é maravilhosa, só que ela tem um problema, ela não tem mais, não tem mais. Eu comprei num bazar, eu fui para uma conferência lá na Estância e um dos fornecedores, um distribuidores de material estava lá e só tinha essa e estava em promoção, eu paguei R$20 e ela custa, sei lá, 60. Por que essa Bíblia é especial e por que eu realmente recomendo do fundo do meu ventrículo esquerdo do coração? Ela é na Nova Tradução na linguagem de hoje, que é uma tradução que eu já falei, não gosto muito, mas que cai como uma luva nesse tipo de leitura. Repara numa coisa, não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, acho que vão, vocês estão conseguindo ver? Não tem a separação de capítulos e versículos, ela é como um livro mesmo, ela é diagramada para ser um material literário, ela é uma edição literária da Bíblia Sagrada. E isso torna ela muito especial. Por incrível que pareça, a diagramação de uma Bíblia faz muita diferença. A diagramação de qualquer livro, mas de uma Bíblia, faz muita diferença quando você está lendo. A mancha gráfica, a densidade do texto, a separação por versículos, a maneira como é feita a diagramação, pode atrapalhar ou aperfeiçoar a sua experiência de leitura. E no Brasil, a gente não analisa muito essa questão da diagramação, porque a gente sempre imprime da forma que fica mais barato. E a mancha gráfica, a consistência da mancha gráfica, a densidade, todas essas coisas são importantes para que o leitor tenha uma boa experiência. Para isso é necessário margens maiores, espaçamento maior entre as linhas, existe um certo limite de linhas que podem ser colocadas no papel para que a leitura seja agradável, e as editoras em geral não respeitam isso, porque o material tem que ser barato. E nesse caso, isso foi mais respeitado, sabe, o espaço, sabe, de respirar na leitura. E, cara, é como ler, sei lá, às vezes eu vejo pessoas que leram todos os livros da saga Harry Potter e nunca conseguiram ler a Bíblia. Tem pessoas que já leram Senhor dos Anéis, os 3 livros, mais o Silmarillion,
já leram Crônicas de Nárnia, já leram todas essas sagas épicas, já leram, cara, Crônica de Gelo e Fogo, que são 6, vai sair o 6º, né? Mas são 5 chaprocas desse tamanho, maiores que essa, e nunca conseguiram ler a Bíblia. Primeiro, por preguiça. Segundo, porque a maioria das pessoas reclama da linguagem, não consegue entender. E é verdade, a maioria das traduções da Bíblia, a maioria não, mas as traduções mais corriqueiras da Bíblia, elas são traduções feitas muito antigamente, que usam uma linguagem muito antiquada e palavras que não são de uso comum. Então, nesse caso, essas gerações de hoje que querem tudo, né, que querem discutir se Toddy ou Nescau, que é melhor Toddy ou Nescau, ou seja, que se preocupam com coisas desimportantes da vida, não aprendem termos novos. Eles querem que as coisas sejam colocadas no gosto deles e não eles aprender coisas novas, né? Nós somos assim. Nós temos a tendência a querer que as pessoas mudem as coisas para nos agradar, ao invés de nós aprendermos coisas novas para adquirir mais conhecimento. E isso é importante. Só que essa aqui é na tradução da linguagem de hoje. Acaba ajudando muito, mas ler a Bíblia nessa edição é algo muito especial. Como eu já falei, não tem mais a Sociedade Bíblica não lançou uma atualização dela, e se eu pudesse sugerir Sociedade Bíblica, eu não sei se alguém da Sociedade Bíblica vai ver esse vídeo, eu acho que não. Se você pode fazer esse vídeo chegar na Sociedade Bíblica, eu vou ficar segurando ele aqui, ó, para fazer uma propagandinha. Ó, Sociedade Bíblica, aqui ó, SBB. Se você pode fazer esse vídeo chegar na Sociedade Bíblica, então faça. Mas faça-me um favor, peça o seguinte, lança de novo esse livro, porque ele é especial demais. O livro dos livros é especial demais. E fala pro Davi Mesquita fazer a capa. Fala assim, ó, tem um garoto lá na internet que faz uns vídeos pro YouTube, e ele é designer, e ele amou o livro dos livros e ele quer fazer uma capa. Porque ele é apaixonado por esse livro e ele faria essa capa com muito prazer. Eu dou de presente a capa para vocês, Sociedade Bíblica. Eu faço uma capa fantástica, melhor que eu puder, e dou de presente, porque eu amo esse livro. Eu queria muito que vocês comprassem. Se a Sociedade Bíblica lançar de novo, comprem na Sociedade Bíblica para prestigiar essa importante parceira nossa na pregação do Evangelho desde muito tempo. A Sociedade Bíblica Brasileira é muito respeitável em seu esforço para que o Evangelho avance através da edição de Bíblias e publicação de Bíblias. Mas se a Sociedade Bíblica não lançar, comprem na Estante Virtual. É um site chamado estantevirtual.com.br que vende livros usados, tem bastante Bíblia dessa aqui lá, sai mais barato. Mas se vocês quiserem comprar a capa nova feita pelo Davi, que vocês vão fazer a Sociedade Bíblica me ajudar a lançar, por favor, ia ser muito legal se isso acontecesse, mas eu acho que não vai, né? E aí chegamos nos materiais mais recentes e os queridinhos da história, que são a minha querida Almeida Século XXI e NVT. Essas duas são muito recentes, são muito modernas aqui. A Almeida Século XXI não foi lançada há muito tempo e ela é maravilhosa, cara. Ela é maravilhosa porque ela substitui, pra mim, ela substitui a RA muito bem. Ela faz uma atualização dos termos, ela faz uma contextualização melhor dos termos para o nosso linguajar atual, para a maneira como nós falamos hoje. Só que ela conserva um pouco do preciosismo, da linguagem arcaica, do respeito. Não é a linguagem em si, mas é o respeito, a dedicação, o carinho com os textos bíblicos que outras traduções mais modernosas não fazem. Essa aqui ele mantém, como é que eu vou dizer? Ela mantém elegância, isso, essa é a palavra. Ela mantém a elegância dos termos, a elegância dos textos, a fluidez dos textos. Os salmos ainda são cânticos com uma certa pompa, sabe? Que é legal, cara. Você vai ler Senhor dos Anéis, por exemplo, que é um livro que a gente compara muito com a Bíblia porque o Tolkien se inspirou na linguagem bíblica para escrever. Você vê que a linguagem das canções dos anões, das canções dos hobbits, das canções dos elfos, é uma linguagem diferente da que eles falam no dia a dia. Então a Bíblia tem um pouco disso, dessa beleza poética que engrandece o intelecto, cara. Quando você vai ler a Bíblia e a Bíblia é diferente do que você fala no dia a dia, isso engrandece a sua parte intelectual, isso engrandece até a sua composição musical, por exemplo. Quão mais rica pode ser a composição musical porque você aprendeu com os salmos da Bíblia.
Então vale a pena você ter uma Bíblia mais classuda, mais elegante. Vale a pena você ler isso, cara. Não fecha a sua cabeça para isso, não. Ah, essa Bíblia, em termos muito... Não são o que eu uso no meu dia a dia. Cara, mas aprenda coisas novas. Vale tanto a pena você crescer como pessoa, crescer como leitor, porque leu uma Bíblia elegante. Acho que isso é que define a Almeida século XXI. Ela é uma Bíblia elegante. E eu vou analisar a Almeida século XXI em paralelo com a NVT. A NVT é uma Bíblia editada pela editora Mundo Cristão, que é uma editora que eu admiro muito. Também, se você puder fazer essa minha admiração chegar ao Mundo Cristão, por favor, faça, porque eu realmente admiro o Mundo Cristão. As capas do Mundo Cristão, a diagramação do Mundo Cristão são diagramações melhores e mais ricas. Diagramação de Bíblia e de livro é uma coisa muito legal para mim, porque eu trabalho com isso. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Elas são Bíblias que, para mim, são as duas mais recentes aqui na minha coleção. Mas, cara, elas são um parzinho muito especial, porque a Almeida século XXI, ela mantém a elegância e a NVT traz uma linguagem atual, sem ser coloquial demais. E eu não sei se não vale a pena fazer um vídeo só falando da NVT e da Almeida século XXI, porque o vídeo ficaria muito longo se eu fosse falar tudo o que eu tenho para falar dessas Bíblias. Inclusive fazendo um comparativo, né? Ia ser um versus. Mas são versos em que as duas ganham. A minha recomendação é que para uso normal da igreja, de todos os dias, uma igreja mista que tem jovens e velhos e tal, use Almeida século XXI. Especialmente porque os vovôs e as vovós não vão se sentir muito agredidos com os coloquialismos. E os jovens vão crescer. O entendimento dos jovens vai crescer pela aquisição de novas ferramentas intelectuais na linguagem deles. Mas para os grupos de jovens e para as reuniões específicas para adolescentes ou jovens, eu não recomendo a nova tradução na linguagem de hoje, que é a que normalmente as pessoas fazem. Eu recomendo a NVT. A NVI também, a nova versão internacional também, que é a versão da Bíblia cronológica. Mas essa daqui, cara, eu achei ela tão especial, tão primorosa, tão gostosa de ler, e não só pela linguagem em si, mas pela diagramação. Só tem uma edição dessa Bíblia, a primeira, ela acabou de sair. Foi uma recomendação do Thiago Ibrahim, valeu Thiago. Quando você postou a foto, eu fiquei maluco e, cara, comprei. Assim, eu vou comprar mais uma, porque eu quero ter mais uma dessa Bíblia. Tá aqui, cara, NVT, nova versão transformadora. Eu vou fazer um vídeo só sobre ela e a Almeida século XXI, tá bom? Bom, e pra finalizar, esse livro aqui, que eu também gostaria de analisar separado, desculpa... porque esse vídeo ficou parecendo um índice, né? De coisas que eu vou falar depois. Mas é porque esse livro aqui, do André Coelho, Redescobrindo Sua Bíblia, tem muita coisa para falar sobre ele, porque ele é um livro maravilhoso. Antes de eu fazer o vídeo sobre esse livro aqui, vocês comprem um de vocês. Eu não sei, eu comprei na livraria Saraiva, aqui do Park Shopping em Brasília, e foi minha esposa que comprou para mim. Olha, Davi, que legal esse livro, Redescobrindo Sua Bíblia e tal. Comprou para mim. Eu não sabia do que se tratava. A gente estava junto na livraria, ela pegou e me deu e falou, tô comprando para você. Porque esposas maravilhosas são assim, elas compram livros para você. Então, minha esposa é maravilhosa. O livro é prefaciado pelo Russell Shedd, todo mundo sabe que o Russell Shedd é uma figurona aí, editado pela Geográfica, e eu já falei, o autor é o André Coelho. Ele faz contextualização social, histórica, de pontos-chave, de tudo, de todos os livros da Bíblia. Eu vou falar mais sobre ele. Esses livros têm sido importantes para mim. Essa lista dá uma... Nossa, cara, vai cair tudo se eu tentar levantar. Pera aí, vamos ver se eu consigo. Então, esses daqui foram os materiais... Pera, calma. Ai. Esses daqui foram os materiais analisados. Então, se você gostou desse vídeo, aguarda que semana que vem ele continua. Mas espero, sinceramente, que vocês gostem. Que seja útil, e espero que seja útil na vida de vocês, na vida de crescimento pessoal de vocês, na relação de vocês com Deus, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!